Então, na aula de hoje, nós vamos ver escoamento inercial. E nesta aula você verá o que é o escoamento inercial, quais são as forças em balanço no escoamento inercial, em que condições esse balanço pode ocorrer e como calcular o escoamento inercial. Esses são os objetivos da aula de hoje. O escoamento inercial, o que é? É o escoamento estacionário, dφds igual a zero, ou seja, não há variação de φ ao longo da trajetória, que ocorre em regiões onde o gradiente de pressão horizontal, dφdn, é desprezível quando comparado às forças de Coriolis e centrífuga. Então, a gente tem que prestar atenção em duas coisas aqui. O escoamento é estacionário, porque você tem esse dφds igual a zero. Esse dφds aqui é a variação do geopotencial ao longo do movimento, porque isso aqui faz parte da componente tangente da equação do movimento em coordenadas naturais. E também que o dφdn, isso aqui é o termo associado ao gradiente de pressão, é aproximadamente igual a zero. Então, quando você tem uma região onde esse gradiente de pressão ele é muito pequeno ou inexistente, a relação, quando você o compara com os outros dois termos, a componente normal da equação do movimento em coordenadas naturais, você vai ter que esse termo ele é muito menor ou ele é muito pequeno quando comparado aos termos da força de Coriolis e da força centrífuga. Então, nesses casos onde você tem esse gradiente muito pequeno, essa equação aqui, ela se torna essa equação número 1 que eu estou colocando aqui, dada por V quadrado sobre R mais FV igual a zero, ou seja, um balanço entre a força centrífuga e a força de Coriolis. Vejam que aqui nós não temos mais nessa expressão a expressão associada ao dφdn ou ao gradiente de pressão. Isso já diz algumas coisas aqui para a gente, principalmente que o movimento que a gente está acompanhando ele não foi produzido por variações de pressão. E na atmosfera, geralmente esse deslocamento das parcelas de fluido estão associados a gradiente de pressão. Eu vou mostrar para vocês depois um exemplo de como isso pode acontecer, ou seja, como pode acontecer um deslocamento de parcela de fluido sem ação da força do gradiente de pressão, onde esses dois termos, essas duas forças estão em balanço. O escoamento inicial é um tipo de escoamento em balanço que ocorre em condições de gradiente de pressão fraco ou inexistente, o que eu já falei anteriormente, de maneira que você pode desprezar esse termo dessa expressão, chegando a um balanço entre a força centrífuga e a força de Coriolis. Então, uma vez postas em movimento, as parcelas de fluido sofrerão desvios devido à força de Coriolis e vão apresentar trajetórias curvas. Como é que isso pode acontecer? Então, vamos imaginar uma situação, por exemplo, isso acontece na atmosfera também, mas é uma outra explicação, e também você tem o caso de parcelas de fluido, por exemplo, sobre o mar. Então, você tem, por exemplo, o escoamento do ar, normalmente, e esse escoamento do ar, em contato com a superfície do oceano, vai fazer o quê? Transferir momento para aquelas parcelas de fluido. Então, você tem uma transferência de momento da atmosfera para o oceano. E aí, na hora que essa parcela de fluido, veja que essa região que a gente está avaliando o movimento da parcela de fluido, está sem gradiente de pressão. Então, essa parcela, uma vez posta em movimento, o que vai acontecer? Ela está ali em latitudes fora do Equador, então uma vez que ela comece a se deslocar, vai atuar uma força de Coriolis nessa parcela, ela vai começar a apresentar uma trajetória curva, porque a força de Coriolis ela desvia, os objetos de suas trajetórias retilíneas, e eles apresentam trajetórias curvas. Por exemplo, no hemisfério norte você tem que as parcelas de fluido são curvadas para a direita, no hemisfério sul, essas parcelas de fluido são curvadas para a esquerda. Então, como essa trajetória vai ser curva dessas parcelas de fluido, você vai ter o surgimento
de uma outra força, que é a força centrífuga. Então, no momento que a parcela está se deslocando numa trajetória curva, aparece a força centrífuga para contrabalancear a força de Coriolis que está atuando nessa parcela que está em movimento e que não foi produzido, onde esse movimento não foi produzido por gradientes de pressão. A gente tem o seguinte aqui, ó. A gente sai dessa equação de balanço aqui, V quadrado sobre R mais FV igual a zero, para uma determinação da velocidade inercial a partir dessa expressão. Então você vai ter que VI é igual a menos FR, que é a velocidade inercial. E como vocês sabem, para coordenadas naturais, esse V, essa velocidade, ela tem que ser um número real e positivo. Então você tem um VI igual a menos FR. Então a gente tem que ter R's. No caso aqui, o raio de curvatura ele tem que ser negativo no hemisfério norte para que esse VI seja positivo. E no caso do hemisfério sul, esse R aqui tem que ser positivo. E aí você vai ter um VI positivo também. Então, para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, você tem que essas velocidades devem ser valores reais e positivos. E para isso acontecer, no hemisfério norte o R tem que ser negativo e no hemisfério sul o R tem que ser positivo. Então vamos ver como é que isso pode acontecer. Olha só, em que situações, né? Vamos ver em que situações esse escoamento em balanço inercial pode ocorrer. Vamos olhar primeiro aqui o caso do hemisfério norte. Então a gente sabe que para o hemisfério norte, para VI ser positivo, o R tem que ser negativo. Então se eu tenho um ponto, se a minha parcela de fluido está aqui, por exemplo, nesse ponto aqui que eu estou demarcando, como é que tem que ser o meu movimento tal que o R, o raio de curvatura, nesse caso o raio de curvatura inicial, seja negativo. Então eu tenho que ter um movimento dessa maneira aqui, ó. Aqui está o meu V. E porque o meu VI estando dessa maneira, ó, tá? Essa minha seta aqui mostrando para onde essa parcela de fluido está se deslocando, eu vou ter que o meu N está à esquerda do movimento e N está apontando para fora aqui do centro dessa trajetória. E aí, uma vez que o N aponta para fora do centro da trajetória, eu tenho que o meu R é negativo, é menor que zero, e aí eu vou ter um VI positivo. Nesse caso, qual é o tipo, por exemplo, de sistema onde o movimento se dá de forma horária no hemisfério norte? Isso aqui é uma alta pressão. E aqui, ó, a gente tem que na alta, ao longo de uma alta, a gente tem essa trajetória aqui de V, e aí isso aqui é dado pelo... esse VI está dando aqui a direção dessa trajetória. Nesse caso, como é que seria, nesse caso aqui, o balanço de forças? Ó? Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente vai ter aqui que para fora, sempre vai atuar quem? A força centrífuga, né? E para fora do movimento, perpendicular à direção do movimento. E aqui, para contrabalancear, tá, a força centrífuga, eu vou ter a força de Coriolis. Alguém pode se perguntar, mas professor, e a força do gradiente de pressão nesse caso não existe? Ela pode até existir, mas ela é tão pequena, tem magnitude tão pequena quando comparado à força de Coriolis com a força centrífuga que ela não entra nesse balanço, porque em comparação ela não vai afetar, por exemplo, o balanço dentro desse esquema aqui para o escoamento inicial. Então, o balanço de forças aqui, ó, é tal que a gente tem que a força centrífuga é contrabalanceada pela força de Coriolis, onde a força do gradiente de pressão não exerce influência nesse balanço. E ao longo de regiões de alta pressão, a gente sabe que o gradiente de pressão ele é relativamente fraco. E aqui no hemisfério sul, o que a gente vai ver aqui? Ó? No hemisfério sul a mesma coisa. Como é que vai ser esse escoamento? Vai ser horário ou anti-horário? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então a gente sabe que no hemisfério sul, para esse
essa velocidade inicial, para que ela seja positiva, eu tenho que ter um R positivo, porque o F é negativo no hemisfério sul. Então aqui a gente vai ter o seguinte, uma parcela de fluido aqui, vou representar o que eu quero fazer. Então, para a gente ter um R positivo no hemisfério sul, meu vento tem que estar apontando para cá. Tá muito ruim isso aqui, peraí. O vento está aqui, ó. Meu N está apontando aqui para o centro dessa curva, vamos dizer assim, desse círculo, então aqui eu vou ter um R positivo. E o balanço de forças? Força centrífuga sempre atuando para fora, que nesse caso ela faz 90 graus à direita do vetor VI, então aqui eu tenho a força centrífuga, e para contrabalancear essa força, apontando aqui para o centro, eu tenho a força de Criolis, que está à esquerda do movimento aqui da parcela de fluido, fazendo 90 graus e à esquerda. Então aqui a gente tem o balanço entre a força centrífuga e a força de Criolis, e vejam também que essa aqui essa parcela vai apresentar aqui uma trajetória com sentido anti-horário. E quando você tem parcelas de fluido girando no sentido anti-horário no hemisfério sul, você está ali em uma região, por exemplo, de alta pressão. Então vejam que o escoamento inicial, o balanço inicial, que é o balanço entre as forças centrífuga e de Criolis, ocorre ao longo de centros, né, vamos dizer assim, regiões de alta pressão. Se você for plotar um caso de baixa pressão, você não vai conseguir, não vai alcançar esse balanço de forças aqui. Tá? Então, escoamento inicial ao longo de regiões de alta pressão. A gente pode determinar também esse raio inercial, por meio dessa expressão aqui. Saiu também aqui da expressão número 2. Esse raio inercial é dado por menos VI sobre F. Né? Lembrando que o raio inicial ele pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. A gente viu que o R assume valor negativo no hemisfério norte, para que VI seja o número real e positivo, e assume valor negativo assume valor positivo para o hemisfério sul, para que o escoamento inicial seja possível. Aqui eu trago um exemplo de uma figura que eu tirei lá do livro da Lente Cassani, a figura 6.3. Então, isso aqui é um exemplo de uma oscilação inercial observada na cidade de Whitewater, nos estados do Kansas, nos Estados Unidos. Essa cidade fica aproximadamente em 37,96 graus norte. Isso aqui aconteceu na atmosfera, isso aqui não aconteceu no oceano, na atmosfera. Ela traz um exemplo do escoamento inicial acontecendo na atmosfera, e esse escoamento, ele começou aqui, ó, começou o dia, eu vou ficar devendo para vocês, mas desse dia, em horário local, eles conseguiram perceber que às 17 horas, você tinha esse campo aqui, U e V, nesses valores para U e V, e aqui você está percebendo que com o passar do tempo, esse intervalo é de 1 em 1 hora, você está vendo aqui que essa parcela de fluido que eles conseguiram detectar apresenta o quê? Apresenta uma trajetória no sentido horário no hemisfério norte. Então, isso aqui é quase um círculo, vamos dizer assim, tá certo? Uma trajetória circular e representando um escoamento em balanço inercial, ou seja, um balanço entre a força centrífuga e a força de Criolis. Isso aqui não tem uma revolução completa, eles não detectaram uma revolução completa até aqui. Eu só sei que eles não detectaram uma volta completa, exatamente, tá? Mas eles conseguiram observar até esse ponto. Mas a gente consegue perceber que há uma trajetória aproximadamente circular no sentido horário no hemisfério norte. Então, a trajetória aproximadamente circular e anticiclônica. Então, isso aqui é uma detecção de uma condição de balanço inicial
na atmosfera ali, cidade de Whitewater, nos Estados Unidos. Isso aqui então eu trago como exemplo para vocês verem que isso pode acontecer. Esse balanço pode acontecer na atmosfera também, pode acontecer no oceano. Aqui, ó, a gente tem o seguinte: a gente pode determinar, por exemplo, se nós conhecermos a distância percorrida pela parcela de fluido e a sua velocidade inicial, a gente consegue determinar o período de oscilação da parcela de fluido, ou seja, o tempo que ela leva para dar uma volta completa, né, para fazer uma trajetória circular completa ali onde ela está ocorrendo. Então a gente pode determinar esse período de oscilação, né, esse tempo para acontecer uma revolução completa, uma vez que a gente tenha, por exemplo, aqui a distância percorrida. Se você for considerar que essa trajetória é perfeitamente circular, você consegue determinar, então você tem a equação 2πr, que é o comprimento dessa trajetória circular, ok, dividido pela velocidade que a parcela tinha, né, durante aquela trajetória. Então a gente tem aqui, ó, que o P, o tempo de oscilação para uma revolução completa, é 2πr sobre VI. A gente sabe também o seguinte, mas a gente sabe que o VI, como a gente já viu, ele é igual a menos F, parâmetro de Coriolis, vezes o raio de curvatura. De maneira que esse P pode ser escrito aqui novamente como menos 2πr dividido por FR. Tá? Como a gente está trabalhando com o tempo, então posso dizer que o P é igual ao módulo de 2π sobre F. Tá certo? A gente sabe também que o F, que é o parâmetro de Coriolis, ele é dado por 2ω seno da latitude. Então, o P, esse período de oscilação da parcela de fluido em balanço inicial, pode ser dado por 2π dividido por 2ω seno da latitude, ou π dividido por ω seno de φ. Só que o π, o que é o π? Π representa meia rotação. Se 2π é uma rotação completa, então π é meia rotação. E o ômega representa uma rotação por dia. Tá? Isso que representa aqui o ômega. Então a gente vai ter que o P, tá, vai ser igual a meia rotação, está sendo representado pelo π, dividido por uma rotação por dia, vezes o seno de φ. Que vai dar o quê? Isso aqui vai dar meio-dia dividido por seno de φ. Meio-dia é 12 horas, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Então, o período de revolução vai ser igual a 12 horas dividido pelo seno da latitude. Então, é dessa maneira que a gente pode calcular o período ou o tempo que a parcela de fluido vai levar para fazer uma revolução completa, fazer uma trajetória completa daquela que eu estava mostrando para vocês, uma trajetória circular. Então, 12 horas sobre o seno de φ, sobre o seno da latitude. Quanto maior for a latitude, menor é o período de oscilação das parcelas de fluido. Tá? Nesse caso,
nos polos, pode ser no hemisfério sul ou no hemisfério norte, porque nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com unidade de tempo, não existe tempo negativo. Nesse caso, você tem aí, a gente sabe que a latitude no hemisfério sul é negativa, né? Mas a gente trabalha com o período de revolução ou qualquer variável com unidade de tempo apenas sendo positiva. Então a gente já vê aqui que nos polos esse período de revolução ele é menor do que em latitudes mais baixas. Então, nesta aula você viu que o escoamento inercial é dado pelo balanço entre a força de Coriolis e a força centrífuga. Viu que o escoamento se dá ao longo de regiões com fraco ou nenhum gradiente de pressão. Viu que a trajetória das parcelas de fluido é aproximadamente circular e ocorre no sentido anti-horário em ambos os hemisférios. E viu também que quanto maior for a latitude, menor é o período de oscilação das parcelas de fluido. Então, a gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula.